Boa noite a todos. Vamos dar início à 32ª reunião ordinária móvel da 4ª sessão legislativa da atual legislatura, em 24 de setembro de 2024, às 18 horas. Solicito ao secretário que faça a chamada. Boa tarde a todos. Ana Maria Ferreira Proença. Presente. André Pessata Nascimento. Presente. Antônio Carlos Pracatá de Souza. Presente. Emerson Pinheiro de Carvalho. Emerson Carvalho, presente. José Felipe Santiago Filho. Presente. José Gonçalves Osório Filho. Presente. José Roberto Lourenço Júnior. Presente. Paulo Augusto Malta Moreira. Paulo Augusto Malta Moreira. Raimunda da Conceição Gomes. Presente. Sérgio Antônio de Moura. Presente. Suelen Cristina Nascimento Monteiro. Presente. Wagner Luiz Tavares Gomides. Presente. Wellison Mairinque de Paula. Presente. Havendo quórum, declaro aberta a sessão. Convido a todos para a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Todos os vereadores receberam antecipadamente a ata da reunião anterior e fizeram a leitura. Agora eu coloco em votação. O vereador que quiser alguma correção, peço que se manifeste. A ata aprovada, a ata será disponibilizada no portal da Câmara na internet. Passamos agora às matérias da ordem do dia. Única discussão e votação dos projetos de resolução. Projeto de resolução de número 43 de 2024, concede diploma de consagração pública especial Academia de Letras, Ciências e Artes de Ponte Nova, Alepom, em comemoração aos seus 30 anos. Esse projeto se encontra em uma única discussão. Eu gostaria de falar um pouquinho da Alepom. Esse projeto, que a resolução especial, seria de homenagear a Alepom pelo trabalho que eles fazem, né? Pela transparência, pela dedicação de todos eles, né, que fazem parte da Alepom, e essa Câmara tem uma grande interação com essa entidade. Então, eu conto com todos os pares em questão de aprovação de nós darmos um diploma de consagração pública especial à Alepom. Em votação. Vereadora Suelen. Favorável. Vereadora Aninha. Favorável. Vereadora Fiota. Favorável, senhor presidente. Obrigado, gente. Vereador Pessata. Sim, favorável. Vereador Juquinha. Favorável. Vereador José Osório. Favor, presidente. Vereador Vai Gomides. Favorável. Vereador Ferrugem. Favorável, senhor presidente. Vereador Emerson Carvalho. A favor. Vereador Pracatá. Favorável. Vereador José Roberto Júnior. Favorável. Vereador Wellison, favorável. Projeto de resolução número 44, de 2024, concede o título de cidadão honorário de Ponte Nova ao senhor Marcos de Pinho Coelho. Esse projeto se encontra em uma única discussão. Vereador André Pessata. Boa tarde, nobres colegas. Boa tarde, mesa diretora, por presente na noite de hoje. Boa tarde. Senhor presidente, nobres colegas. Doutor Marcos Pinho Coelho é doutor Marcos dentista, né? Antigo aqui em Ponte Nova, ajuda a gente aí com os atendimentos social, sempre que precisa. Pessoal conhecido ou não conhecido dele está sempre pronto a agir, não só aqui na nossa cidade, mas na região, e tem atendimento em Guaraciaba,
e demais cidades. E é companheiro há tempos, morador de Ponte Nova já há longas datas, com propriedade aqui, empregando pessoas também. Então, nós estamos aí prestando homenagem para ele, concedendo esse título, é merecido. É isso. Obrigado e conto com o voto de todos. Sim, vereador. Eu gostaria de parabenizar a Vossa Excelência pela indicação, parabenizar o Marcos, né, pela sua homenagem, que é merecidíssimo. Eu conheço o Marcos de várias datas, acompanho o trabalho social que ele faz por Ponte Nova e regiões vizinhas. Ele é ortodontia, né, faz ortodontia e ajuda muitas pessoas carentes também, né? Sem contar que ele tem fazenda no nosso município, ele é de Sericita, né? De Sericita, e gera emprego na nossa cidade, e ele já é um pontinovense nato. Parabéns pela indicação, André Pessato. O projeto continua em discussão. Em votação. Votação nominal. Vereadora Suelen. Favorável. Vereadora Aninha. Favorável. Vereadora Fiota. Favorável, senhor presidente. Obrigado, gente. Vereador Vago Mides. Favorável. Vereador Ferrugem. Favorável, senhor presidente. Vereador Emerson Carvalho. A favor. Vereador André Pessata. Sim, favorável. Vereador Juquinha. Favorável. Vereador Zé Osório. A favor, presidente. Vereador Placatá. Favorável. Vereador Zé Roberto Júnior. Favorável. Vereador Ellison, favorável. Projeto de resolução número 45, 2024, concede diploma de mérito legislativo municipal ao Tribunal Regional Federal da 6ª Região, subseção judiciária de Ponte Nova. Esse projeto se encontra em uma única discussão. É uma única votação. Vereadora Suelen. Favorável. Vereadora Aninha. Favorável. Vereadora Fiota. Favorável, senhor presidente. Vereador André Pessata. A favor. Vereador Juquinha. Favorável. Vereador José Osório. A favor, presidente. Vereador Vago Mides. Favorável. Vereador Ferrugem. Favorável, senhor presidente. Vereador Emerson A Carvalho. favor. Vereador Placatá. Favorável. Vereador José Roberto Júnior. Favorável. Vereador Ellison, favorável. Bom, inscrito na tribuna livre, eu convido a senhorita Melissa Aparecida de Costa de Castro, que vem falar sobre a potência democrática da tribuna livre. Seja bem-vindo, Melissa. Senhor presidente, Sim, dá boas-vindas aí para a Melissa, mas infelizmente eu tinha pedido para o senhor já. sim, Tá? concedido, vereador. Obrigado. José Osório, sim. Vocês, por videoconferências, alguém vai ficar? Senhor presidente, eu preciso também me retirar. Sim, liberado, Suelen. Aninha, Eu vou ficar. Eu vou ter que sair também, senhor está presidente. liberado, Aninha. Fiota continua, né, Fiota? Continuo. Sim, obrigado, Fiota. Passa aí. Vamos dar licença. Melissa, Felizmente eu não vou poder participar, que eu tenho um outro compromisso agora, mas parabéns para você, a gente está junto aí, tá bom? Obrigada, Um abraço. Tá. só um minuto. Assessoria. A Fiota, como videoconferência, pode contar, né? Tá, obrigado. Melissa, prazer ter você na casa novamente, né? Você tem 15 minutos de explanação. Vou pedir o Ronaldo para projetar aí a apresentação, por favor, Ronaldo. Boa noite, gente. Bom,
Boa noite, gente. Vocês já me conhecem, né? Para quem não me conhece, eu sou Melissa, eu fiz estágio aqui na Câmara de Ponte Nova. E durante esse estágio, eu consegui colocar... Como que fica firme? Bom, durante esse estágio, que foram quase 2 anos, eu consegui visualizar diversas teorias aqui na Câmara. E aí, na conclusão desse meu TCC, eu percebi que esse espaço aqui, a Tribuna Livre, ele tem um potencial democrático, e agora eu quero explicar para vocês como que eu cheguei, né, nessa conclusão. Ó, Ronaldo, não está passando. Não está dando. Não está dando. Agora sim. Bom, para explicar a vocês, antes de explicar o tema, eu vou explicar como que surgiu essa pesquisa, de onde veio a minha inquietação. Dia 29 de setembro, o Padovani usou a Tribuna Livre para apresentar sobre as questões da memória ferroviária, e ele argumentou sobre vários aspectos, né, para mostrar por que seria importante ter essa questão da memória ferroviária aqui em Ponte Nova. E aí eu percebi, naquela época, que ele usou um espaço público, um espaço comunicacional e também um espaço político, que é a Tribuna Livre, para mostrar para vocês o ponto de vista dele sobre isso e argumentar por que seria importante. Então, nesse momento, eu associei diversas teorias ao cotidiano aqui da Câmara. E aí surgiu o TCC, que é sobre comunicação organizacional e regionalidades, um estudo de casos sobre a Tribuna Livre aqui na Câmara de Ponte Nova. Para observar o potencial dessa pesquisa, eu tenho um negócio nas ciências humanas, uma metodologia que chama Estado da Arte, que é você pesquisar assim, a que pé estão as pesquisas de comunicação e câmaras. Então, usei essas 2 palavras-chave, comunicação e câmaras. E aí eu encontrei 22 trabalhos. Era de se esperar que a maioria deles fossem de comunicação e política, porque a Câmara é um lugar político. Depois vieram relações públicas, comunicação e tecnologias em câmaras, assessoria de imprensa e comunicação histórica. E, nesse caso, aí, o que chamou a atenção, o marketing, né? Porque o marketing diz respeito a uma venda. E, quando você vende um serviço público, você está alimentando uma lógica de clientelismo ali na sociedade, que a gente sabe que não é o ideal. Então, a gente definiu o objeto de pesquisa. O que foi? Como a Tribuna Livre, nos espaços comunicacionais das casas legislativas municipais, se configura como um espaço de potencial de emergência de regionalidades e de estímulo à participação dos cidadãos. O que são regionalidades? Regionalidades são características identitárias da região. Então, quando o Padovani veio aqui e falou da memória ferroviária, isso diz respeito à identidade de Ponte Nova. Então, nós dividimos em 2 capítulos, e esses foram os objetivos de cada um. Como é possível surgir políticas bottom-up, que são aquelas políticas de baixo para cima, nesse espaço, ao contrário da top-down, e ver como que o setor de comunicação da Câmara mobiliza as participações nesse espaço. Então, qual que foi o método? Eu calculei, eu peguei 60 participações, fiz uma análise de conteúdo e coloquei elas em gráficos. E utilizei o paradigma indiciário, que foi o que aconteceu aqui na Câmara. Eu estava trabalhando, e aí eu vi um indício e mergulhei nesse indício. O paradigma indiciário ele diz respeito a isso, e é legal porque o que caracteriza esse saber é a capacidade de, a partir de dados aparentemente negligenciáveis, remontar uma realidade complexa que não é experimentável diariamente. Então, como que a Câmara se comunica? Aí eu fiz esse organograma aí. Ela se comunica com órgãos públicos, por meio de ofícios, requerimentos, indicações, com a população, pelo site, Instagram e Facebook, e com os meios locais de comunicação, pela assessoria de imprensa, que o objetivo é que chegue na população. E aí chegamos no primeiro capítulo, que é comunicação organizacional, a emergência das regionalidades e as políticas bottom-up. O que é a comunicação organizacional? É você observar tudo e qualquer coisa como se fosse uma organização. E aí, o que o Baldissera fala? Que existe a organização falada, que são as falas informais da Câmara e do município, a organização comunicada, que é aquela fala trabalhada pela assessoria, que é autorizada a sair da Câmara,
E a organização comunicante, que é o quê? A tribuna livre. É vir alguém nesse espaço e mudar a ambiência desse espaço. Falar e colocar os pontos de vista que eles querem que você saiba. E aí, por que a regionalidade é importante? Porque a gente sabe que a gente está na globalização. E o tempo todo tem identidades de fora que eles querem que elas não existam, aliás, que eles querem que existam só as de fora e deixam as identidades do espaço para lá. Então, a gente observa as regionalidades como políticas públicas locais porque diz respeito à identidade do local. Então, aí muda um pouco o contexto. Por quê? Porque a Câmara também autoriza que vá para o SAPL. Então, a organização comunicada da Câmara também tem ali o SAPL. E aí, o que eu fiz? Eu peguei 60 participações da Tribuna Livre e avaliei. A maioria delas era na sociedade civil organizada. E a outra grande maioria de agentes públicos, porque o pessoal vem aqui prestar contas sobre secretarias, o que eles fizeram, Emater e etc. E aí, depois, eu fui ver o que esse pessoal pediu. A maioria das pessoas pediram sobre infraestrutura e a outra grande maioria foi sobre prestação de serviços públicos, né, por causa dos agentes públicos que utilizaram aqui. Mas também tiveram outras temáticas importantes. E aí, o que essas pessoas vieram fazer aqui? A maioria delas, elas vieram solicitar a resolução de algum problema e a outra grande maioria prestar esclarecimentos, que são esses agentes públicos, né, para vir aqui prestar contas. E a maioria das demandas seriam no âmbito coletivo e algumas também vieram aqui do âmbito individual. Então, o que eu percebi? Que críticas e denúncias, elas ajudam vocês a exercerem a função fiscalizadora. E os outros tipos de participações, que são solicitação de apoio, esclarecimentos, apresentações e outros tipos de solicitações, elas ajudam a criar políticas que contribuem com a função legislativa, então, de vocês. E aí, o que eu parei para ver? O que vocês fizeram a partir das participações dessas pessoas? Foram 60 participações. 2 delas viraram projeto de lei. A do Padovani e da Suelen, lá, que foi a Lei Carol Sanches. Eu não lembro o número agora do projeto. Mas só 2 viraram projeto de lei. 21 vocês fizeram indicações, mas a maioria vocês não fizeram nada. Então, assim, a pessoa se desloca para vir aqui para poder evidenciar um problema, e nada disso foi feito no quesito legislativo. E aí eu acho que é um caso que cabe refletir, porque ninguém sabe os horários de ônibus, o que essa pessoa deixou de fazer para vir aqui fazer isso, né? Exercer a cidadania. Então, no primeiro capítulo, a gente observou isso, no âmbito legislativo. E no segundo capítulo, a gente vai observar no âmbito da comunicação. Esses são os conceitos, que eles são muito importantes, mas, pelo tempo, eu não vou aqui dissecar sobre eles, mas eu vou deixar lá na biblioteca para a Maria imprimir, para quem quiser ver esse trabalho. Mas eu acho que o mais importante ali, agora, para vocês, é esse ali de experiência. O que é uma experiência? E o que acontece aqui na Tribuna Livre? É pegar algo e colocar em comum, algo que afeta, que produz enquanto um gesto performático, porque a pessoa vem que ela performa para falar. Ela evidencia-se a partir da narrativa estabelecida por um drama, ela define e molda os futuros, sejam eles individuais ou coletivos. Então, isso eu identifiquei que essa participação aqui nesse espaço público, político, comunicacional e organizacional, ela é uma experiência para a pessoa, né, para o cidadão. E aí, entre as regionalidades, que são essas características. Lá na UFV, a gente está estudando agora a comunicação e as regionalidades. A ideia é ter um mestrado lá sobre isso. E aí os professores definiram a comunicação e as regionalidades assim, ó. No contexto de fluxos, tomamos diferenças como as próprias regionalidades, que emergem em contrafluxos como singularidades. Elas são fomentadoras de novas reivindicações de projeto de futuro, em espaço de experiências justapostos, intercambiados e possibilitados pela mediatização, ainda que em simultaneidade com fluxos de totalização, no presente do contemporâneo. Então, a partir da hora que isso acontece, a gente está aqui lidando com várias coisas, né, midiáticas, e por isso justifica-se. E também precisei de olhar sobre gestão e comunicação no serviço público. E aí eu usei esses 3 autores, que é o Santos, o César e o Jorge Duarte.
cada um deles ali contribuíram de alguma forma, né, para eu chegar na conclusão final. E aí, voltando, como a Câmara se comunica, isso daí vocês sabem, eu coloquei aqui só para ficar mais explicativo. Então, o que a Câmara produz de comunicação? Para o site, vai tudo para o site. Participações em tribuna livre, a palavra livre dos vereadores, indicações, requerimentos, a agenda da semana, a pauta. Para o Instagram, o Facebook e o YouTube, vai a participação dos vereadores. Tipo assim, a participação popular, momento algum, ela vai para outros espaços além do site. E para a TV e a rádio, também, a participação dos vereadores na palavra livre. E aí eu observei que essas 60 participações, todas foram para os sites, todas foram para o Facebook, mas lá não tinha o texto, lá tinha o link indicando para ir para o site. E no Instagram e no YouTube foram só 4. E aí, isso daqui foi no Instagram. Foram 60 participações, e nesse período foram 650 publicações. Só que só 4 delas sobre a tribuna livre, sobre a participação popular. Quer dizer, o que angula, o que é trabalhado, é a participação dos vereadores. E vocês, muitas vezes, nem vocês veem o que a gente produzia aqui, né? Que é o minuto legislativo, que é uma coisa problemática, isso aí também. Aí a análise de conteúdo. Essas publicações da Tribuna Livre, o que elas diziam a respeito? 2 convidando para a Câmara itinerante, mas nenhuma delas tinha nem sequer uma legenda. Uma outra ali falando sobre a primeiro semestre do ano, e uma outra ali falando assim, no geral da Tribuna Livre. Nenhuma delas falando assim, cidadão X usou a Tribuna Livre e às vezes ele foi ouvido, ele não foi ouvido, etc. Nesse sentido. Então, o que foi possível observar? Que no quesito legislativo, dessas 60 participações, pouco foi aproveitado, mas também que pouco também é aproveitado no setor da comunicação. E aí, já que isso vai para o site e não é adaptado para as redes sociais, o que dá para perceber é que não é uma falta de sensibilidade da equipe, mas uma falta, assim, algo que pode ser trabalhado pela gestão. Por quê? Porque se já tem o texto, às vezes eles poderiam adaptar esse texto para as redes sociais. Até porque, às vezes, isso incentivaria mais a participação popular e a democracia aqui em Ponte Nova. E cabe destacar que nem a democracia, nem o poder legislativo é composto só dos parlamentares. A população também tem que estar inclusa nisso. Não adianta assim, achar que o poder legislativo é composto só de vereadores. Os cidadãos eles também têm que participar disso. E aqui em Ponte Nova eu observei uma outra questão, que pode ser observada como regionalidade, que é uma característica identitária, que só depois de 129 anos que teve uma vereadora mulher, e só depois de 160 anos que tiveram 4 vereadoras mulheres. Então, isso pode ser considerado também como uma característica identitária daqui, né, que é por causa da questão do machismo. Então, isso pode ser observado futuramente em outras pesquisas. Eu tentei resumir, doutora Wella, se eu ultrapassei o tempo? Não, mas aí eu resumi e acabou. Muito obrigada. Sim. Ficou alguma dúvida? Melissa, sim. Primeiro, te agradecer pela explanação, pelo estudo. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Quando você fala que a população de Ponte Nova não frequenta muito a Câmara, não interage muito com a Câmara, você acha que a culpa é de nós, vereadores, é da Câmara? Não, eu acho que a comunicação poderia trabalhar mais nisso para incentivar essa participação. Porque a participação popular só vai para o site. Por exemplo, na rádio não é divulgado muito sobre a participação popular. Na rádio é divulgado os minutos legislativos sobre os vereadores. Não tem nada nos outros meios de comunicação incentivando essa participação popular, a não ser o site. Sim. Mas uma coisa que eu tenho observado, desde quando entrei nessa casa legislativa, como vereador, agora como presidente dessa última gestão, que, na verdade, essa casa só fica cheia quando você tem as homenagens, né, que as homenagens nós vamos fazer, agora que ficou no final do ano por causa da eleição, ou se não, quando é interesse das classes. Né? Aí esse plenário fica lotado. Isso é cultura já da cidade.
Então, muitas vezes, por mais que eu acredite que a gente possa mudar, tem o Ronaldo da comunicação para ajudar, mesmo que a gente muda a assessoria, a gente tenta abrir essa casa de melhor forma possível para a participação popular, e a gente não consegue. Mas Porque eu isso acho- aí já é de cultura, já vem de tempos em tempos, em tempos, em tempos. O fato de 4 mulheres nessa casa legislativa é um ganho, eu acho um ganho, né, para a política, né? E muitas vezes, não é à toa, não estou fazendo campanha política, não, nós estamos agora uma candidata prefeitável mulher, que nunca teve em Pontinópolis, pela primeira vez está saindo uma mulher. Duas, né? Desculpa, duas, né? Uma para vice e outra para prefeita, né? Que nunca teve. Então, tipo assim, quando a gente mexe com a população em si, para a gente ver, é muito difícil, é muito complexo, né? Mas o que você trouxe aqui, um estudo bacana, acho que vale a pena, é uma coisa para a gente refletir, mas a gente está tentando. A mesa diretora aqui, eu, o Zé Roberto, para Catar, a gente tenta fazer da melhor forma possível, e os vereadores, né? Nós somos 13, melhor forma possível, você teve com a gente nessa casa, de interagir com a população. Mas é um tabu que a gente tenta quebrar, de anos, né? Eu vou deixar a fala agora para os vereadores, no final eu volto a falar. Vereador Wagner Gomes. Você consegue voltar no slide onde você fala que nós não fizemos nada? 60%. E aí, a minha pergunta é, primeiro, né, parabéns pelo trabalho. Eu acho que, né, a gente não está aqui só para receber elogio. A crítica é sempre bem-vinda, porque eu sei que ela é construtiva. Mas quando você fala que nós não fizemos nada com relação ao que foi dito aqui na tribuna, eu queria entender como que você chegou nesse dado, de não fazer nada. Então, eu pesquisei no SAPL. Aí eu pesquisei o nome da pessoa e também pesquisei a tribuna livre, porque nesse daí tem a itinerante. E a itinerante eu contei ele como se fosse um para cada. Mas foi uma indicação, acho que para 13 demandas, eu não lembro ao certo a quantidade. Mas o bom do SAPL é isso, né? Então, eu pesquisei com a palavra-chave tribuna livre. E depois, eu achei que algumas que não tinham essa palavra, então eu fui vendo data por data, na semana posterior e no mês, para ver se tinha, assim, sei lá, passou um mês e vocês mandaram. Então, eu tive esse cuidado também, sabe, Wagner? De olhar o que vocês fizeram. Porque eu avaliei isso de fevereiro de 2022 a março de 2023. Deu uma janela muito grande. Igual na questão lá da comunicação, eu não parei a linha temporal no dia. Eu coloquei uma semana de prazo que é para eles trabalharem, assim, que é o que eu vi na prática que eles demoram para produzir, entendeu? Por que eu estou te perguntando? Porque é uma coisa que eu estou aprendendo com o tempo e que cada vez mais eu tenho usado como ferramenta. Porque muita coisa que acontece, que a gente ouve, não só aqui, mas no dia a dia, a gente rapidamente tenta resolver, seja por telefone, seja por WhatsApp, por meios não formais, vamos dizer assim. Ou você vai até a secretaria, e aí quando você traz um dado desse, e eu sei que você está baseando no SAPL, choca, porque não tem o registro, mas, ao mesmo tempo, depõe contra uma coisa que eu tenho certeza que não aconteceu de fato. Porque eu desconheço, tá, Menice? Aí eu respeito, porque a pesquisa ela não pode ser um achismo, tem que ser baseada em dado. E se não tem um dado, não aconteceu. Mas, e aí onde eu falo da crítica ser construtiva, para a gente ficar mais atento em fazer o registro. Porque, vou pegar o exemplo do São Manuel. São Manuel é uma pessoa que sempre vem aqui às tribunas, e eu desconheço uma demanda do São Manuel que não foi solicitada. Se foi atendida, aí já é outros 500. Do ônibus do rapaz lá do Novo Horizonte, da linha que ele veio aqui, eu acho que não pegou nessa, mas que a gente até aproveitou a audiência pública para poder falar quando o Flavinho estava aqui junto com o Vanise. E a gente vai fazendo isso no dia a dia, mas a gente muitas vezes, aí eu falo a gente, mas eu estou falando de mim, esquece de fazer o registro. E aí a gente dá margem para que outras pesquisas sejam feitas e acha que a gente não está fazendo nada, né? Porque 60% é muito mais do que a metade. Então, a gente precisa ficar atento a isso, presidente, porque esse dado depõe muito contra o trabalho da Câmara como um todo. Sim, mas, se você me permite, Claro. vereador, esse estudo foi feito de
A janela temporal foi de fevereiro de 2022 a março de 2023. Nós estávamos no Covid 2022. Sim. Não, eu já trabalhava aqui. Mas deixa eu fazer uma pontuação sobre isso. Eu estava assessorando uma vereadora lá na Câmara de Ponte Nova. E lá eles não usam de Viçosa. Lá eles não usam SAPL, eles não têm nada institucional assim. E essa está sendo a problemática deles em fazer, por exemplo, o resumo de mandato. Porque eles não têm uma base de dados igual vocês têm aqui. Vocês usam vez ou outra, não é sempre igual você falou, mas isso é muito importante até para vocês mesmos. Porque não tem uma forma certa de você olhar. Então, exemplo, chegou no final do mandato, eu vou colocar lá, requerimentos, Wagner Gomides, vai aparecer o que você colocou. E eu coloquei no quesito de fazer uma pesquisa, porque eu tive essa curiosidade. Mas podem ser diversos órgãos que têm esse interesse também de olhar, sabe? Sim. Protocolar as coisas, assim, eu acho muito importante, muito válido. E olha que ela traz um dado extremamente importante, que lá eles ainda têm gabinete e assessoria própria, né? Com mais de 2 ou 3, se eu não me engano, no gabinete do vereador. Cada vereador. Só um? Um para cada vereador. Mariana que tem 7, desculpa. De fato. Só um, mas eles não têm SAPL. Então, por exemplo, se eu fosse fazer essa pesquisa lá, já seria impossível. Mas eu falo não ia ter dados. Para essa assessoria poder contabilizar isso. Sim. Do trabalho do vereador que a pessoa assessora. Mas, de fato, é um dado que choca, mas que, assim, né? E aí, falando dia a dia de Câmara, não condiz com a realidade, mas se a gente não faz o registro, a gente está à mercê, de fato, de ser apontado isso aí. Obrigado por você trazer esse dado para poder fazer a gente ligar nisso. Vereador Sérgio Ferrugem. Boa noite, senhor presidente, a mesa, novos colegas, vereador, vereadora Fiota, servidores. Dona Melissa, parabenizá-la pelo brilhante trabalho. O material que a senhora trouxe para a gente aí é muito rico em informações e também ficamos surpresos por esse levantamento, né? Quase mais da metade, 61,7%. Conforme Wagner falou, né? Surpreende a gente, mas acaba nos ensinando, porque às vezes nessa vontade de tentar resolver, mas acaba resolvendo, mas não registrando, e esse registro onde faz falta. Mas pode deixar que nós vamos fazer essa lei aqui, você só vai me assessorar aqui, tá bom? Obrigado pela apresentação, show de bola, tá? Parabéns. Eu que agradeço, Ferrugem. Vereador André Pessado. Ô, Melissa, te parabenizar também, fiquei até admirado com os dados ali, mas trazendo aqui a memória ainda, Zé Roberto é meu amigo pessoal, assim, particular, nós conversamos muito, eu falo com ele, é um baita de um vereador, faz um excelente trabalho, mas entre o que acontece aqui dentro da casa e o que o público fica sabendo lá fora, moço, eu não sei por que, doutor, parou as câmaras itinerantes, eu achava bacana, uma forma de nós aproximar da população, são as câmaras itinerantes, certo? Eu acho que elas deveriam continuar, começou bem, eu falo que mudar uma cultura, mudar uma tradição do povo, quando nós chegamos aqui já era assim, e é o que o doutor falou exatamente, aqui só enche quando tem interesse das classes que participam, ou quando vem umas homenagens, é bacana, mas que bom seria ter público constantemente, sabe? Porque tudo que vai acontecer na cidade passou, vai passar por aqui, certo? Então, assim, seria de grande importância a população ser mais participativa. Mas começa lá na escola, Wagner está aí, é professor, a gente está tentando mudar isso através da escola do Legislativo, com uma escola aí para os novos. O que acontece? Nós fomos na escola do Pacheco uma vez apresentar a Câmara lá, para surpresa minha, quando tinha muito aluno reunido, eu perguntei, quem quer ser político? Aí ninguém quis. A ideia de ser político já começa lá nas casas, nas famílias, o pai mais a mãe falando mal dos políticos, e as crianças já crescem rejeitando política. Então, da onde que um jovem, um adolescente hoje, você falar com eles para vir na Câmara, eles vão falar que não é coisa para eles. Então, não é fácil mudar. Eu trabalhei numa empresa há 10 anos. Quando eu cheguei lá, o povo todo daquela região comprava sal comum, que é só o cloreto de sódio. Para mim trabalhar, eu sou técnico, para mim trabalhar a cultura deles e mudar eles, eu demorei 10 anos trabalhando, para quando eu saí da empresa, lá me comprava. Quando eu cheguei 100 sacos de sal comum, quando eu saí, eu deixei vendendo 200, 300 sacos de minerais compostos.
Não foi fácil, mas foi um trabalho ao longo dos anos provando. Então, a Câmara era precisa, eu acho que deve partir de nós, que se esperar partir da população, isso não vai acontecer. Essa forma de integração, é o que você falou aí, as formas de várias formas, não só as redes sociais, que hoje está bem atuante, mas também lá, marcar presença em cada bairro, igual era a Câmara Itinerante, ela precisa voltar, eu acho que é uma boa ação, certo? E arrumar um jeito de continuar apresentando nas escolas, continuar trazendo o público, de modo que eu creio que, ao longo dos anos, isso pode mudar, sim, sabe, doutor? Não é desanimar, não. Mas é interessante trazer essa informação, porque o que acontece hoje? O trabalho que cada vereador faz aqui, tem vereador bacana que tiveram no mandato último, passado, e eles não voltaram, não foram reeleitos para esse mandato. Então, não teve um reconhecimento do público. Você entendeu? E isso pode acontecer, uma injustiça dessa, com muita gente. É comum de acontecer, certo? Eleger uma vez é bom, mas ser reeleito já faz parte de um mérito, de um trabalho prestado junto à sociedade. E isso, muitas das vezes, não é anunciado, não é divulgado, a sociedade não reconhece, porque, realmente, se você sair por aí perguntando, 70%, talvez, da nossa população desconhece com eficiência o trabalho feito aqui. É uma pouca classe, uns 30%, 40% que acompanham o que participa. Tanto nós sabemos aí as visualizações nas reunião nossa plenária, as informações que são emitidas aí. Dou graças a Deus que ainda tem, boba, a transmissão pelo rádio. A gente chega nas fazendas e sempre fala, vi uma reportagem, ouvi você falando na rádio. É mais ou menos assim, sabe? O povo rural ainda ouve bastante rádio. Aqui na rua é muito difícil a gente ver um comentário, mas é triste essa distância entre a Câmara e a população. Muito triste. Eu queria fazer uma ressalva, estou aqui pensando aqui, Melissa. Me chamou a atenção o seu trabalho, bacana, ele foi feito em um ano, né, de 2022 até março de 2023. Eu gostaria muito de propor a você, se você continuasse a fazer o trabalho até no final da nossa gestão. Por quê? 22 e 23, eu errei só no calendário, nós estávamos saindo do pós-Covid e começando 22 para erguer. 2023, eu passei a ser presidente dessa Casa Legislativa. Em 2023 para 2024, não quero me gabar como presidente dessa casa, eu fiz muito. A mesa diretora, desculpa, José, nós fizemos muita coisa. O Parlamento Jovem, nós colocamos a Câmara Mirim, nós colocamos Dia da Poesia, Cine Câmara, e Dia da Poesia, ou seja, a mesa diretora atual, de 2023, 2024, tem atuado, tipo assim, trazer sempre a população para dentro dessa casa. Então, eu gostaria de fazer um desafio para você, que você é competente, gostei do seu trabalho, que eu acredito que nós não estamos nos 61%, não. Eu vou arriscar aqui, nós estamos nos 80%, deveríamos estar. Por quê? Porque hoje a Câmara é outra Câmara, nós estamos tentando fazer. E eu acredito, quem vê os outros vereadores que vieram aqui, que continue o trabalho. Né? Te dou só um exemplo, né? Não estou fazendo propaganda política, não. A Praça da Democracia. Você chegou aqui e você viu aquela praça. Do lado ali é uma praça suja, escura, onde as pessoas usavam aquilo ali como coisas ilícitas. Hoje, qual que foi a finalidade da mesa diretora? Transformar a Praça Democracia e de Alegria, trazer a família para dentro da Câmara. Nós tínhamos, todos aqui, nós tínhamos um cercado, que a Câmara era toda fechada, nós abrimos um portão para as pessoas terem acesso à Câmara, ou seja, a Câmara não é de todos, nós abrimos espaço. Então, como presidente dessa Casa Legislativa, a minha intenção é que a Câmara é do povo, a Câmara tem que estar aberta. A gente está fazendo tudo possível, imaginário, que as pessoas pontinovenses, as pessoas vizinhas, as pessoas que vêm visitar a nossa casa, que visitam a Câmara Legislativa. Nós estamos fazendo uma reforma na Câmara, fizemos o telhado, estamos fazendo uma reforma agora, e nós estamos pintando a Câmara toda, por dentro, por fora, se integrando, vai virar uma outra Câmara a partir de 2024. Então, eu queria pedir, depois nós vamos combinar, eu gostaria, esse trabalho que você fez de 22 a 23, você vai fazer para a Câmara Legislativa do dia 23 até o final do nosso mandato. E eu acredito que nós não vamos estar em 60%. Né? Porque você pegou um período, presidente, período de transição, só um minutinho. É porque ela não está falando ela está falando da questão da tribuna nesse 60%. Não, sim, nisso mesmo, nesse sentido. Então, eu gostaria que você continuasse esse trabalho, que eu achei interessante, que eu acredito que não dá em 60%, mas o que vai faltar para a gente concluir depois, para quem vier, os outros, né, quem reeleger, espero que todos nós consigamos reeleger, a quem vier já ter um
um trabalho e ver o que é melhor, o que pode contribuir para a gente mudar a Câmara continuar. Tá bom? Mas eu quero te agradecer pelo trabalho, o Zé Roberto vai falar. Eu quero te agradecer pela pesquisa, pelo trabalho, e faça esse desafio, eu gostaria que você fizesse esse trabalho com a gente, depois nós vamos conversar. Passo agora a palavra para o Zé Roberto. Presidente, boa noite demais vereadores. Belissa, obrigado aqui pela presença e pela apresentação. O presidente sempre muito ansioso para falar, né? Ele encerra antes de passar a palavra para mim. Estou brincando. Mas alguns pontos aqui, presidente, que eu acho que é interessante a gente levantar. Primeiro, quando o senhor falou sobre a questão das candidatas a prefeito aí, mulheres, e aí só para ressaltar que nós já tivemos uma chapa formada só de mulheres. Foi aí Patrícia Castanheira, mas Tereza Cristina foi candidata. Foram candidatos, a Patrícia candidata a prefeito, acho importante de ressaltar, e também a Selma Linhares também foi candidata a prefeito. Desculpa, sim, verdade. Aí só... Tá vendo? Sim. Sônia, tá vendo? Então a gente, na verdade... Eu não sou tão antigo assim igual vocês, sabe? Vocês me desculpem. Na verdade, a gente já teve participações femininas aí no pleito como vice. A própria Valéria é vice há 8 anos. Né? Então, com relação aos 61% aqui, ó, na verdade, o trabalho da Melissa traz o 61%, na verdade, não respondido. Então, quando você falou assim que nossa gestão vai para 80%, não, nós temos que tentar diminuir o 61%, não aumentar. Mas, de todo jeito, é sobre muito o que o Wagner comentou. Muitas das ações, muitas vezes, elas são tomadas de forma hoje, pela questão da forma que as pessoas nos cobram e pela celeridade de tentar sempre buscar uma resposta, uma resolução mais apta, acaba que a gente faz muita coisa de forma informal. Mas como a forma informal virar dados para aparecer para a gente? Pode ser um grande desafio pensar dessa forma, porque a gente entende que muitas das demandas, igual você comentou sobre a questão da tribuna, não se dá visibilidade, aí eu acredito que seja no Instagram e no Facebook, né? Mas no jornal, toda semana a gente tem participação da Tribuna Livre. Recentemente, você pode pegar, por exemplo, a gente tem lá na Folha a participação da tribuna. Também entendo a ideia de que estamos vivendo cada dia mais no mundo digital e que a nossa forma de comunicar ela tem que partir para isso. Eu acho que é por aí que a gente vai começar a, talvez, alcançar formas para fazer isso. Acredito que seja tornar nosso Instagram mais profissional para podermos impulsionar. Eu acho que impulsionar, a gente consegue direcionar conteúdo para as pessoas que querem receber o conteúdo. Então, talvez, temos dentro da casa, na nossa equipe aqui de comunicação, alguém que entenda mais essa questão, eu acho que seria uma forma. A forma da escrita menos, talvez, vou chamar de burocrática, mas uma escrita mais fácil, mais ao acesso de todo mundo que lê, eu acho que é importante. Por mais perfil técnico que se tenha aqui nas discussões, a forma de comunicar ela tem que ser de uma forma de fácil entendimento para quem vai receber, né? Se a gente está querendo fazer um material que seja consumido por toda a população, que a gente faça isso de uma forma que dê a essa função. E fico pensando em formas aqui como poder tentar encher essa casa legislativa. Aí o doutor citou algumas questões que foram estruturadas no decorrer dessa legislação, que a ideia da gincana foi muito boa, que ela já começa a pegar esse pessoal da base, os alunos, desde o início, igual o André falou, na escola, para trazê-los para participar dentro da casa. A ideia de se fazer outras ações para também tirar essa cultura do que aqui que a Casa Legislativa é uma casa de poucos, e é muito o contrário, né? Aqui é a casa de muitos, de todos, na verdade. É a forma de trazer, por exemplo, assistir o cinema aqui dentro da Câmara, é uma ideia boa, é desmistificar mesmo esses problemas. E com relação à população, é tentarmos fazer que o nosso conteúdo ele seja, de fato, mais de melhor consumo, né? Não é fácil, é difícil. As reuniões elas acabam tendo alguma estrutura mínima que ela é exigida, né? Então, uma estrutura mínima. Mas acho que, se deixarmos aqui as nossas reuniões mais para os debates e para as discussões, vão ser algo que pode deixar mais consumível o nosso conteúdo, porque, de fato, é o que as pessoas querem ver, né? As pessoas não querem ver aqui a gente ficar lendo, discutir, votar em plenário. A gente quer ver as discussões do que levou a discussão para o plenário.
E aí a gente tem as dificuldades, por exemplo, das reuniões de comissões serem na parte do dia, todo mundo trabalha, e aquelas discussões ali que são, de fato, mais interessantes, porque, de fato, onde são discutidos os projetos, não terem visibilidade quase nenhuma, né? Então, mas é muito interessante. Isso aqui chama-se puxão de orelha e ela é alerta, porque quando a gente vê a pesquisa, a gente entende o que está acontecendo. E isso é muito bacana. E é muito importante aqui, igual o doutor está colocando, uma possibilidade de se manter a pesquisa, para se poder pensar não só nos números que vão serem alcançados, mas em estratégias para que eles possam mudar e modificar a estrutura para que melhoremos os dados, né? Mas, muito obrigado aí pela pesquisa. Melissa, só para concluir, então, como o senhor Roberto também concluiu, o Wagner, todos os vereadores aqui, nós vamos fazer uma proposta para você continuar essa pesquisa. Tá certo? Tá? Sim. Pode, vereador. É pertinente. Ela citou ali, e eu vi isso por diversas vezes, que também precisa do engajamento de todos nós, vereadores. Às vezes o cara está lá com o minuto legislativo dele e ele mesmo não curte a postagem, não compartilha. Sim. E você conseguiu ver isso na sua pesquisa, certo? E a gente precisa, enquanto vereador, porque uma das funções, né, do vereador também é a função educadora, e levar a informação e levar a educação. Eu acho que a escola avançou, né? Eu não sei se o senhor já tem esse número, mas outro dia eu estava fazendo mais ou menos um cálculo aí. Nós atendemos quase 9.000 crianças e adolescentes nas atividades das escolas do Legislativo nesses 4 anos de legislatura. Isso é muita coisa. Muito. Né? Uma cidade Bacana. de 60 mil pessoas, Sim. é quase 20% da nossa população. Então, isso é extremamente importante e esse trabalho precisa continuar com quem estiver aqui, mas é preciso, e aí se vocês me permitam a crítica, porque quando a gente lançou o programa de carona com o vereador, era uma luta para a gente conseguir trazer pessoas aqui. E muito disso em virtude da falta de esforço nossa. O projeto ele se dissipou, porque ninguém mais trouxe. Então, assim, eu sei que é difícil ter pessoas que tenham a disponibilidade, e aí talvez repensar a questão de horário, repensar a questão da comunicação, de como que isso está chegando, mas principalmente, presidente, a forma engessada com que as reuniões acontecem. A gente precisa pensar, dentro da formalidade, um jeito de tornar essa reunião mais atrativa também para quem vem. Porque as pessoas vinham aqui, falavam, que coisa chata, ficar... Porque tem que cansativo também. Ler parecer. Todo mundo recebe o parecer, ué. Cansativo também. Sim. Mas a sugestão sua, vereador, é válida. Parabéns, viu? Tá? Melissa, 5 minutos de considerações finais. Eu acho que, para além de reformular isso da reunião plenária, eu acho que existem outras formas de trabalhar isso. Isso que eu estava falando, por exemplo, o que sai nas redes sociais da Câmara. Por exemplo, você falou mesmo, assim, ninguém sabe de uma indicação de um requerimento que você fez. Por que não tem um resumo de requerimento? Por que não tem um resumo de projeto de lei? Por que tem resumo de vereador? Sendo que o processo legislativo diz respeito a muitas outras coisas, a não ser da participação de vocês aqui em 5 minutos, sabe? E aí, quando eu apresentei esse trabalho, tinha uma moça na minha banca que ela trabalhou na prefeitura de Divinópolis. E aí ela me perguntou assim, Melissa, mas a assessoria não é da Câmara? Eu falei, exatamente, a assessoria é da Câmara, ela não tem que ser dos vereadores. São coisas diferentes, né? Sim. Então, eu acho que isso daí já é um ponto, divulgar esse espaço, por que esse espaço... como as pessoas usam esse espaço. E sobre esse negócio de casas cheias, doutor Welles, eu acho que se fosse cheio o tempo todo, vocês iam ser atormentados. Geralmente, quem vem aqui é um líder de comunidade, é um líder de um coletivo, que já chega aqui com tudo aglutinado que um tanto de gente falou. Agora, se está todo mundo aqui, está todo mundo querendo falar, já não funciona. Entendeu? Não sei se assim, se está lotado, é um sinônimo de tá bom. Mas sim que essa participação desses líderes, dessas pessoas, elas sejam efetivas, sabe? Sim, só uma colocação, Melissa, desculpa te cortar. O que me chama a atenção é o seguinte, quando vem um líder de comunidade e vem na tribuna, geralmente vem ele ou 1 ou 2 pessoas. Só que a própria comunidade depois não acompanha, não sabe o que ele teve aqui, não acompanha, não questiona. Vem, entrega o protocolo, um documento nessa casa legislativa, depois não quer saber a resposta que ele conseguiu. Muitas vezes nós encaminhamos para o executivo e também não temos resposta mais. É aí que se perde, entendeu? Mas é interessante o que você falou.
Essa questão de se perder, eu acho que assim, Sim. acontece mesmo, Sim. sabe, doutor Wellington? Mas assim, o que eu queria, gente, era só mostrar para vocês mesmos o que eu constatei, sabe? Não é uma crítica pessoal aqui a ninguém. Só que eu não gostaria que isso ficasse engavetado. Inclusive, eu fiquei bem feliz quando a Maju me ligou, que eu falei, nossa, eu vou lá falar para eles, já que, né, são eles que estão lá. Eu acho que um ponto de partida de vocês analisarem essa comunicação aqui é o senhor pensar no slogan que o senhor definiu, a voz do povo. Como que é a voz do povo se só sai daqui a voz do vereador? Não sei se é o correto, sabe? Mas, assim, uma reformulação eu acho que seria possível para melhorar esses quesitos. Até porque, se a população participar da construção de alguma coisa, você pode falar assim, eu errei, mas você também estava lá junto. Agora, se fica à mercê de vocês aqui fazerem a legislação, vocês ficam aí, pode tomar tapa aí de um lado e do outro, por quê? Porque vocês fizeram sem essa... Sim. Mas só para uma colocação, Melissa, quando essa casa é a voz do povo, vou ser muito sincero, vou te falar. Né? Você vê que, por exemplo, as pessoas que vêm na tribuna para falar, elas não são filtradas de maneira nenhuma, elas vêm aqui e falam o que pretende, dá como se diz, representando o bairro. Muitas vezes já teve pessoas aqui na tribuna que acabou brigando com o vereador aqui, vocês são cientes disso. Então, tipo assim, quando eu falo que é a voz do povo, porque nós não colocamos censura. Sim. Né? Então, uma coisa que você falando aí, eu estou pensando aqui, eu acredito que essa legislação nossa vai ser a última, que termina agora em 2024, e as próximas valeria a pena, tá, gente? Tipo assim, eu acho que cada vereador deveria ter seu assessor. E, tendo um assessor, ele consegue fazer esse trabalho que você fez com o próprio vereador. Você faz assessoria de um vereador. Então, você levanta toda a planilha para ele, onde está, né, abrangendo, onde está o erro dele, coisa. E eu tendo um assessor em cada vereador, então cada vereador pode fazer esse trabalho, fica até mais fácil, mais ágil, né? Mas em relação agora a defender a Câmara, quando eu falo a voz do povo, que o pessoal vem aqui, fala o que quer, a gente escuta, né? Se tiver certo ou errado, a gente atende e continua sendo a voz do povo. Agora, a cultura é uma coisa difícil de mudar, muito. Porque nós estamos aqui, falo por mim, porque eu estou na primeira gestão, o Pracatá, o que está mais antigo aqui, é o André Pessata e o Ferrugem estão aqui, né? Então, eles vão falar se eu estiver mentindo. Quando eles conseguem a reeleição, que eles se reelegeram, né, e vão se reeleger de novo, é uma conquista deles, que eles conquistaram, não é verdade? Que é uma coisa muito difícil, o resto aqui nós estamos passando por isso. Mas é válido tudo que você falou, e serve também para quem estiver aqui na outra gestão de tentar mudar o melhor que for. Agora, quando a gente fala em questão de mudar, resume em quê? Mesa diretora, vereadores, todas as assessores da casa, setor de comunicação, né, que você teve fazendo estágio aqui, e o mais importante que eu acho, gente, que o vereador, você sabe que fiscaliza. Ele fiscaliza e cobra. Se ele não tiver a sequência lá na frente, né, de secretários do prefeito ou da própria gestão do prefeito, fica por isso mesmo. Né? Só um desabafo, só. Mas obrigado pela pesquisa, né? Eu acho que é crítica construtiva, e nós vamos sentar, e eu gostaria que você continuasse essa pesquisa para a gente. Tá bom? Muito obrigada pela oportunidade. Melissa. Eu queria agradecer aqui também ao Pracatá, né, que eu entrei aqui na gestão Pracatá. Sim. Ao senhor também por ter continuado com isso. Sim. Ao pessoal da comunicação, que sempre me ajudou. E eu acho interessante essa questão do estágio por causa disso mesmo, porque a gente tira esse conhecimento que fica preso na universidade e tem essa oportunidade de mostrar e ver ele em prática, né? Muito bacana. Acho que isso é muito legal. Sim. Obrigada, viu, gente? Nós te agradecemos. Obrigado, tá? Não havendo mais nenhum assunto a ser tratado, declaro encerrada a sessão e convoco todos os vereadores e vereadoras para a próxima reunião de plenária que realizaremos na quarta-feira, viu, gente? Não é segunda, não. Quarta-feira que vem, dia 2 de outubro, às 18 horas. Agradeço a todos aqui presentes e todos que vão nos assistir pelas redes sociais. Muito obrigado e boa semana para todos.